Bom dia, seja bem-vinda a mais um livro. Gostei de ver, amada. Firme e forte. Se não tiver o livro, depois eu envio para você lá o PDF, tá? Para gente fazer, para você acompanhar. A gente parou exatamente na página 82. Estamos, praticamente na metade do livro. Eu vou dar um gás hoje para a gente acelerar um pouquinho mais, porque a gente tem que ser, esse livro é muito profundo, impactante. Então, às vezes a gente vai demorar um pouquinho para entender a linguagem dele, mas a gente vai seguir adiante, né? O importante é a gente ir acessando as consciências. Você trabalha com o que, Marivane? Não consigo te ouvir. Sou funcionária pública estadual. Oh, perfeito. Funcionária pública. Está em busca de autoconhecimento. Exatamente. Então, bora lá. Então, eu vou começar na página. Ah, ela me atiçou agora com esse chimarrão. Adoro. Vamos lá, então. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. A mensagem que ele já deixa para a gente aqui de momento, para a gente começar o nosso dia. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Você pode dar outros exemplos de consciência, inconsciência comum, onde, que o último trecho que nós paramos justamente nesse ponto. Onde nós estamos inconscientes, não estamos presentes. Ele fala que quando estiver reclamando, quando estiver com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você, pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora, ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Olha que interessante essa frase. Quando você reclama, transforma-se em vítima. E a gente não tem consciência disso, né? A gente, às vezes, fica que nem papagaio, porque a gente ouviu isso provavelmente de alguém e a gente foi repetindo também. Quando fala você está no controle, portanto, mude a situação agindo ou falando, caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite-a. Tudo o mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora é naturalmente também, o agora naturalmente também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar? O aqui delas nunca é suficiente bom. Observe e verifique se isso acontece com a sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há três opções. Ó, apareceu os coraçãozinhos. Adorei. Abandone a situação. Segundo, mude-a ou aceite-a totalmente. Então, ele dá três dicas valiosas para a gente que está descontente com o nosso agora, né? Vamos dizer que a gente não tá contente com o que está acontecendo. Então, abandone a situação. Segundo, mude-a. E para mudar, a gente precisa de algumas ferramentas, né? A gente precisa de atitude, a gente precisa de empoderamento. Ou aceite-a totalmente. Ou seja, você não vai ficar reclamando por aquilo. Ok, é assim e pronto, né? Então, ou seja, você simplesmente aceita a situação. Então, quando a gente fala que se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências. Sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior.
Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada do discernimento tem muito mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o e concentre-se nele. Esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. Nada, não deixe o medo nascer na sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior que agora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. Há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem o poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levanta-se e faça agora. Em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade neste momento. Se esta é a sua escolha, mergulhe nela por inteiro. Desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela. Ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? O estresse é causado pelo estar aqui, agora, e deseja estar lá. Ou por estar no presente, desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver em uma divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não puder fugir disso, tem de se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem se projetar no futuro e sem resistir ao presente. Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo de energia, a alta energia deste momento. Agora, não há mais estresse, não há mais divisão. Por dois apenas, o movimento é a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes, ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela diga: você deveria estar trabalhando, está perdendo seu tempo. Observe a mente, sorria para ela. O passado toma uma grande parte da sua atenção, quando você frequentemente fala e pensa sobre ele, tanto de forma positiva quanto negativa. As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez o que você fez a alguém, será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, arrependimento ou autopiedade?
Então você está não só dando mais força ao falso, ao eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo através da criação de acúmulo de passado na sua psique. Contraste isso observando à sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente irrelevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Uau! Como é profundo isso que ele traz, né? Essas consciências de que negar o presente é negar a vida. E a gente não se dá conta disso. A gente foi tão bem treinado pela nossa mente, pela nossa sociedade, que a gente não consegue perceber isso. Então, boa parte de nós está vivendo no passado ou no futuro, criando ilusões mentais, porque tudo é. É que, na verdade, assim, quando você vai para o passado, você traz de lá todas aquelas memórias. Então, e às vezes isso vai despertar no seu corpo emoções que estão presas aí, daquilo que você viveu. Só que você acha que não tem nada, que não ficou nada registrado. Nós registramos nós, não só no nosso inconsciente, quanto no nosso corpo essas memórias. Então a gente está o tempo todo acessando isso quando a gente vai lá no passado ou quando a gente está projetando no futuro. Então a gente não está no momento presente, a gente não está vivendo um momento, a vida. A vida ela é ofertada no agora. E aí ele fala, pergunta assim: você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se você está identificado com a mente, que está se projetando no futuro imaginário e criando medo? Porque o medo é uma projeção da mente. O medo não existe. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ele não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente? Perceba a sua respiração. Vamos perceber a nossa respiração agora. Sente o ar entrando, sente o ar saindo, sente o ar entrando e sente o ar saindo. Olha que incrível esse movimento que você faz ao respirar. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, sinta o seu campo interno de energia. Tudo que você vem, você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é um momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema neste exato momento. No ano que vem, não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado neste exato momento? Você pode sempre enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro. Nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes e nem depois. Algum dia vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim. Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será um bom momento, bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor. Uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa.
Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala. A espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado. Chamo de espera em grande escala, a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu agora e onde não quer estar, e o futuro projetado, onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica. A vida é o ser interior mais profundo. É um todo completo e perfeito. A nossa situação de vida se constitui de nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção, mas que gasta um bom tempo trabalhando na superestrutura. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos, quem somos, o que estamos fazendo agora, quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Olha que chave importante aqui. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual. É a verdadeira prosperidade. Não há, não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levar a querer enriquecer, mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. Estava ouvindo isso ontem. Quando a gente não está vivendo no presente, por mais que aconteça milagres, mágicas, bênçãos, você não vai estar presente para agradecer. Me veio agora a memória do filme O Clique, onde ele passa acelerando o tempo. E tudo acontece na vida dele, mas ele não esteve presente, porque ele estava acelerando o tempo. Então, como que nós estamos vivendo hoje? Qual a escolha que nós estamos fazendo? Qual a escolha que eu estou fazendo agora? Do que eu sou grata hoje? Comece a agradecer pelo seu corpo, por você estar vivo, por você respirar, por você ter saúde, pelo seu teto, pela sua casa, por tudo. Agradeça, seja grato. Seja grato pelo teu agora. Seja grato. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras.
deixando sempre uma sensação de vazio, estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser. Assim, sentir a plenitude da vida agora é a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser desculpe por ter feito você esperar, sua resposta pode ser: está tudo bem. Não estava esperando. Estava aqui contente comigo e com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas no nosso modo de vida, como um ruído de fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. Olha como é importante a nossa presença aqui e essa leitura. A nossa mente, ela foge do agora, porque ela pensa que está morta, que ela não existe. Então ela faz de tudo para você estar ou no passado ou no futuro. E ela fica presa ao tempo. Então a gente está literalmente numa armadilha, né? Eu diria que isso é uma armadilha da mente, criada por nós mesmos. O propósito interno da nossa jornada de vida. Qual é o propósito da nossa jornada de vida? Posso perceber a verdade do que está dizendo, mas ainda acho que deveríamos ter um propósito na nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa? Como conciliar isso com o viver no presente? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou menos a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer de que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando neste exato momento. Isso é tudo que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecermos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, e, é claro, envolve o futuro. Mas se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanto nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com aonde estamos indo ou o que estamos fazendo, mas tudo a ver com de que modo esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter 1 milhão de passos, enquanto a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando nesse exato momento. Quando tomamos maior consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos. Assim como o nosso destino, esse é o único passo que você vê transformado em uma expressão de perfeição.
um ato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser, e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior. A jornada para dentro de nós mesmos. Uau! Ele pede para a gente refletir aqui um pouco, justamente desse propósito que nós compramos como verdadeiro e real, e quanto a gente acredita nisso, mas que muito a gente tem vivido nessa ilusão. E muitas vezes a gente está vivendo algo que está projetado para o futuro e se desconectando do momento presente. Então é muito irrelevante aqui a gente fazer uma reflexão de quais são as minhas ações, de quais são os meus pensamentos, no que eu estou vivendo o meu agora, pautado no quê? Que projeção que eu estou criando? E talvez essa projeção esteja mais no amanhã do que no agora. O que eu preciso fazer hoje para me conectar com esse propósito divino? O que eu preciso fazer hoje para acessar mais da vida que eu escolho ter? São perguntas grandiosas de Axis. O que eu escolho hoje para criar uma vida extraordinária? O que se requer de mim neste exato momento para que eu acesse mais de mim? Qual a escolha que eu posso fazer hoje que vai se conectar mais de quem eu sou? São perguntas valiosas. Faz diferença se alcançarmos nosso propósito externo? Se somos bem-sucedidos ou se fracassamos? Faz diferença se você não tiver alcançado o seu próprio propósito interno? Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e, ao mesmo tempo, ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou, de outra forma, até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna, ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que, no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar. Mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei de não permanência de todas as coisas. Quanto mais cedo você perceber que o propósito externo não pode lhe proporcionar uma satisfação duradoura, melhor. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e tornar-se sobrevivente ao seu propósito interno. O passado não consegue sobreviver diante da presença. Você disse pensar ou falar sobre o passado, que é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente? Mas além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identificaremos, não existe um outro nível de passado dentro de nós mesmos mais enraizado? Falo sobre o passado inconsciente, que condiciona nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências da vida passada. Existem também os condicionamentos culturais, tão relacionados ao lugar e ao período histórico que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamento manteremos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? Nossa, é profundo isso que ele fala. É como se a gente buscasse uma identidade no passado, nas pessoas, nos lugares. E a gente não está entendendo quem somos. É uma falta de identificação com nosso eu, nosso eu divino. Se eu estou no passado ou estou no futuro, eu não estou conectado. Eu estou tentando buscar uma referência. Então, isso é tão profundo que a gente não percebe.
Mas o que ele traz aqui é justamente isso. Que nível de presença você está vivendo? Buscando uma referência no passado? Será que você não se tornou ainda um ser que entende quem você é? E por isso você fica oscilando na linha do tempo? A pergunta que resume tudo isso é: quem sou eu hoje? Quem sou eu hoje? Quem eu estou sendo aqui agora? Sem referências, quem sou eu hoje? Você pode fazer essa pergunta várias vezes se olhando no espelho. Quem sou eu hoje, agora? Eu não sou mais a pessoa de um minuto atrás. Eu não sou mais a pessoa de uma hora atrás. Eu não sou mais a pessoa de um mês atrás. Que referências são essas que eu estou buscando no passado? Ou no futuro? O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconscientemente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Quanto mais penetramos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo. Haverá sempre alguma coisa a mais. Você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado ou se livrar dele? Ou, em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado. Isso é ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. Uau! Acesse o poder do agora. Essa é a chave. O que é o poder do agora? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidades terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não é em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, ao seu humor, aos seus pensamentos, às suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas as coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, significa que você está lidando com o passado e dissolvendo através do poder da tua presença. Não é procurado, não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente, no agora. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender, porque fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras, ou porque inconscientemente criamos nossos dramas particulares. Quando ficamos mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão nos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja presente tanto quanto conseguir. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na sua ausência. Meu Deus do céu. Olha que forte essa frase.
O passado, ele não consegue sobreviver diante da tua presença, só na tua ausência. E quando nós estamos ausentes como ser, o passado se faz presente. Então, existe um vazio que está sendo preenchido pelo passado. Então, são tantos pontos aqui que ele aborda de uma forma muito intensa. Por isso se torna uma linguagem que para muitos é profunda. A pessoa ela vai ter que realmente entrar nesse nível de percepção para compreender a linguagem que ele usa. Porque a mente não quer que você esteja no presente. A mente vai tirar você do presente e vai dizer: não, isso é besteira, isso é bobagem. Então, todo esse treino que nós estamos fazendo aqui com esse clube do livro é uma forma da gente literalmente tomar o controle da nossa mente e dizer para ela que nós estamos no controle. Porque agora eu estou consciente disso, mas a grande maioria não quer estar consciente, não está escolhendo estar consciente ainda. Por isso, está sendo conduzido pelas suas mentes. Nós não somos a nossa mente. Por isso que eu escolhi a consciência, trabalho com consciência, sou facilitadora de consciência, porque foi exatamente aí que eu me libertei desse suposto passado. E que eu entendi perfeitamente que não era mais o meu, não era mais o meu passado que estava em pauta. Então é muito relevante esse livro para ele começar a nos despertar desses lugares que nós estamos funcionando. Como eu falei ontem na live lá no meu canal, nós vivemos como robôs, programados, fazendo sempre as mesmas coisas, da mesma forma, porque a nossa mente está programada. Só que a gente acha que está escolhendo, e não estamos. Nossa mente está totalmente nos conduzindo a fazer tudo o que nós fazemos, repetindo coisas do passado, trazendo referências do passado, ou projetando no futuro, para que você não fique no momento presente. Então, como é que você vai para esse nível de presença? A meditação é uma forma, barras de axis é uma forma. Então, você vai avançando nesse nível de presença, para que você saia do controle da sua mente. Hoje, a grande parte da população é dominada pela sua própria mente. E, obviamente, por outras camadas também. Mas o grande corpo que é manipulado é a nossa mente. Se a gente não tem consciência disso, a gente se torna um refém eterno disso. E quantas milhares de vidas talvez nós estamos nesse passo, nesse lugar? Sendo manipulados pela nossa própria mente e manipulados pelo entorno, né? Que manipulam as nossas mentes. Então, quem tem domínio sobre a mente, tem domínio da sua vida, das suas escolhas. É por isso que eu escolhi barras de axis, justamente para estar mais consciente, mais presente e poder determinar as minhas escolhas ao resto dos meus dias, dos dias que vêm, dos dias que eu vou criar. E eu crio o meu dia agora, não agora, nesse momento. Qual a escolha que eu estou fazendo aqui? Estar consciente, estar presente. Mesmo que eu não esteja entendendo a linguagem do livro, ok? Mas eu estou aqui, eu estou escutando, eu estou presente no aqui e agora. Então, o próximo capítulo, a gente vai para a página 93, que é o estado de presença. Nossa, esse livro ainda tem muitas coisas para a gente acessar. Eu vou trazer uma mensagem para nós. Muito relevante essa mensagem de hoje. De pernas para o ar.
Algum acontecimento mudou a rota normal da sua vida? Às vezes isso ocorre. Pode ter sido uma resposta indesejada, um acidente, uma situação que estraga prazeres. Independente do que ocorreu, saiba que tudo tem um movimento natural. O ir e vir da vida é como uma roda. Ou subiremos rumo ao topo, ora, desceremos rumo ao solo. Perceba a mudança e questione-se. Há algum outro ponto de vista que a situação te convida a ter? O que pode ter, o que pode ser feito de forma diferente? O que não foi observado por você? No momento de refletir com astúcia para a posterior tomada de decisão, medite, reflita, encontre caminhos e novos posicionamentos. Lembre-se de que tudo passa e nenhum sofrimento é eterno. Uau! Mensagem linda. E agora nós vamos tirar uma carta. Marivane, é para você e depois para a Janda, que chegou agora. Seja bem-vinda, Janda. Ó, já pulou uma carta aqui, ó. Nós estamos fazendo a leitura do Clube do Livro Poder do Agora e já pulou outra carta. Duas cartas pularam, é provável três. Mas eu vou ler duas, tá? Duas cartas. Provavelmente são alguma mensagem que está relacionada a nós, né? Bom dia, Janda querida. De onde você é? Da onde você fala? Brasília, seja bem-vinda. Ah, olha só, até uma aluna minha me convidou para ir dar um curso em Brasília. Quem sabe, vamos fazer uns movimentos aí, né? De barras de axis. Um curso maravilhoso que nos traz para o agora, nos liberta dessas prisões mentais que nós vivemos, né? Se vocês conhecem, me diz aqui, vocês conhecem barras de axis? Já ouviram falar? Ah, que linda! Bom dia, lindona! Que linda ela! Lindona! Gostei, viu? Eu tava pensando nisso. Tu tem só ela, Marivane? É? Autista. Tem um menino de Ah, 16 anos que é autista. nossa, Tá já, nossa, dormindo. dois meninos, olha só, que Uma lindos. menina. Meninas, menina linda. Uma menina e um menino, um casal. Ah, que linda, que linda. Seja bem-vinda. Dois casal em casa. Uhum. Eu É, fiz classe de barras de axis também. que Já maravilhoso você aplico aplica neles. barras. Que Uhum. maravilhoso. É por isso que a gente se conectou, viu? É. A Jana também fez o curso, que maravilhoso. Vamos abrir uma carta então para nós terminar a nossa leitura de hoje. Vamos falar aqui, ó. Gratidão por vocês estarem aqui. A página 51 fala aqui, ó, aceitação. Para a gente concluir nossa leitura. Aceitação. Essa carta aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Aceitação. Não aparece. Não, não está vendo. Deixa tudo bem. Depois eu boto lá no grupo. Aceitação. O que que a gente tem? A gente trabalha com essa carta? Acolhimento, abertura, perdão, compreensão, dom de escutar, abraço, inclusão, não julgamento, fluir com a vida, viver no momento presente, abrir-se para receber, acatar a realidade como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. Então, aceite com tranquilidade tudo o que vier à sua vida, prazer e dor, alegria, sofrimento, sucesso, fracasso. Aceite todas as coisas como são, sem julgamento, e observe todas as coisas com bondade e simpatia, por mais tolas que sejam. A melhor maneira de superar o karma é acolher de bom grado cada teste que se apresente e aceitar corajosamente todas as dificuldades impostas por esses testes. Uma boa regra na vida é simplesmente dizer a si mesmo: tudo o que vier naturalmente, eu deixo vir. Tudo o que vier naturalmente, eu deixo vir. E a estabilidade, que é a segunda carta que apareceu para nós, uma carta maravilhosa essa da aceitação, né? Ela faz toda a diferença. Estabilidade. A estabilidade, ela vem nos trazer a seguinte mensagem.
Estabilidade. Cadê você, estabilidade? Estabilidade. Quando a gente está vibrando na estabilidade, a gente tem firmeza, constância, solidez, enraizamento, concretude, equilíbrio, calma, centramento, confiabilidade, lealdade, fidelidade. Se você fica o tempo todo soprando a chama de uma vela, como pode querer que ela tenha a chama estável? Do mesmo modo, se continuar remoendo seus sentimentos, vai viver em constante tumulto emocional, inebriado pelos pensamentos alvoroçados. Mas assim como vai conseguir se inebriar de bem-aventurança divina? Então ele pergunta: como você vai conseguir se inebriar de bem-aventurança divina? Lembre-se sempre de que se você estiver em paz interiormente, nada poderá incomodá-lo. Você deve ser capaz de permanecer sereno em meio à confusão ruidosa dos mundos que se fragmentam. O equilíbrio, né? Esse equilíbrio que a carta diz que a gente tem que buscar ter, e cada vez mais a gente está mais presente, mais feliz, mais alegre. Olha a presença dela, que graciosa, que maravilhosa. E cada vez mais a gente possa trazer essa alegria, essa alegria da criança interior que ela está trazendo. Eu sempre falo isso. Como é bom a gente ser criança e todos esses momentos que a gente tem na nossa vida de prazer, de alegria, se conectar com isso, sabe? Trazer essa leveza para a nossa vida, esse equilíbrio, essa conexão com o nosso eu interior, com Deus que está em nós. Então, é muito, muito importante a gente terminar hoje o nosso encontro com esse sentimento de gratidão. Gratidão pelas consciências, gratidão pela presença de vocês, e que a gente possa estar no próximo movimento cada vez mais presente. Então, depois eu coloco lá uma cartinha, as cartinhas para Já vocês vai verem. embora? Já vou, meu amor. Agora, às 10h30, a tia vai fazer uma meditação. Eu também vou. Tu Tem um vai também? compromisso. Ah, É, então tá. Super Que bom. Beats, programar jogo. Que bom, que ótimo. Então Como é que aproveita, você... ótimo, aproveita o teu dia lá bastante, se diverte, tá Tá, bom? tchau. Tchau, amada. Beijo. Pega tua água. Tchau, Marivane, que linda tua filha. Gratidão, amada. Beijo.